Estamos de volta com o programa Atitude Empreender. Orlando, falando de rastreabilidade, existe um programa específico? Como que funciona isso? Qual é a importância de você ter esse controle de rastreabilidade do extintor? Olha, nós conseguimos um programa, acho que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não me lembro, não me recordo bem. Nós somos a única empresa, uma das poucas empresas em todo o estado de Minas Gerais que tem esse programa. É um programa novo, está sendo difundido agora, mas a gente já correu atrás também, porque a gente tem que procurar sempre mostrar o melhor, né? Ou ter o melhor produto. E esse programa permite que você consiga rastrear o extintor, o cliente, pelo número do extintor, pelo número do selo, entendeu? Então a gente consegue uma melhor identificação do extintor. Então se o extintor, por exemplo, for roubado, alguém apresentar esse extintor, a gente consegue saber de quem que é. Sabe de quem que era. Então, e as normas do Inmetro também, ela te fornece dados, né, que para fazer a manutenção no extintor, você tem que ter o fabricante, ter a norma de fabricação, tem que ter o número. Então, se não tiver nenhum desses itens, não pode ser feita a recarga, entendeu? Então, é muito importante que você tenha esses dados e você usar esses dados, né? Então, esse programa permite que você faça isso. E com relação ao uso de EPI? A gente vê falar muito com relação ao uso de EPIs, né? Como que é o uso de EPIs na Protex? Quais são as orientações e os EPIs que vocês utilizam dentro do local de produção? Todo local de trabalho, de área de produção, é obrigatório, né, o uso de EPI. E para nós também não é diferente. Então a gente tem áreas lá que não é muito pó, mas tem. Então a gente tem que usar uma máscara, né, um respirador para a proteção do trabalhador. A gente usa luva, né, botina de segurança, óculos. Tem um local na parte de teste de mangueira, é obrigatório até o uso de capacete. Então o uso de EPI é super importante. E o mais importante ainda é você conscientizar o colaborador a usar esse EPI. Porque a gente foi fazendo reuniões direto, no começo eles relutavam um pouco, né, sobre o uso. Hoje faz parte até da entrevista, a gente já pergunta se a pessoa tem alguma dificuldade de utilizar, né? Alguma dificuldade de utilizar, porque hoje é obrigatório. Hoje na Protex você não entra na área de produção se você não tiver equipado. Nem visitante, ninguém. As grandes indústrias já adotam esse perfil, Com né? certeza. Que é um padrão mundial, né? Então, por que não as pequenas empresas também, empresas de médio porte, caminharem, né? Sendo que é um bem para o próprio funcionário, né? Para a segurança dele. Na verdade, o EPI, ele protege os dois lados. Ele protege o empregado, né, o colaborador, e protege a empresa também. Desde que ela forneça o equipamento adequado e registre isso, né? Que tem um registro de todo equipamento, eles têm que ter o certificado de aprovação, né? Tem que ter uma ficha de controle desse EPI, o funcionário tem que receber o equipamento, ele tem que assinar que recebeu e cuidar dele também, tem um cuidado também, né? Zelar por ele. Tem que zelar por ele. Orlando, a Protex se destaca ainda, né, em se preocupar com o meio ambiente, sendo credenciado, né, a um órgão do meio ambiente com relação aos resíduos, né, que ela produz. Fala para a gente sobre isso. Então, nós buscamos também uma orientação há uns anos atrás, quando começou a ventilar mais essa parte de meio ambiente, para a gente saber se o resíduo gerado na manutenção do extintor, se ele seria agressivo ou não ao meio ambiente, ou se deveria ter uma forma diferente de fazer o descarte desse produto. E a gente mandou a amostra dos produtos para um órgão ambiental em Belo Horizonte, o Copan, e os produtos foram analisados, né, e foram caracterizados como não fazendo dano ao meio ambiente. Então é um produto que você pode... Porque o que sobra lá é o pó químico, né? O que a gente faz a manutenção tem que trocar esse pó. O descarte desse pó, então a gente pode fazer até mesmo em aterro sanitário que não tem
problema nenhum, não agride o meio ambiente. Mas a gente tem o certificado que comprove isso. É que gera uma dúvida pelo nome, né? Pó químico, né? Então gera todo um impacto, né? Mas como esse você pó, falou... um deles é bicarbonato de sódio, a base de bicarbonato de sódio. E o outro de sulfato monamônico. Os dois servem como corretivo de solo. Então não tem problema nenhum você jogar em aterro sanitário ou qualquer coisa assim. Ele é dispensado inclusive de licenciamento. E as carcaças dos extintores, a parte metálica? A parte metálica vai para uma empresa de reciclagem, desde que ela tenha, que forneça para a gente também para onde está mandando esse produto. Tem que ter tem todo que ter um acompanhamento. A rastreabilidade dele também nesse caso. Então a rastreabilidade ela não fica só entre a Protex e o cliente, ela vai mais além. Vai mais além. Ao final do descarte das carcaças, precisa ter essa rastreabilidade. Com certeza. Quem que fiscaliza a Protex? Olha, a fiscalização do ramo de extintores de incêndio é feito pelo Inmetro. E o Inmetro, 2 vezes por ano, ele faz as visitas de acompanhamento. Então eles vêm nesse período para verificar se a empresa continua mantendo a qualidade, continua atendendo as normas pertinentes, as portarias, né, que regulamentam o nosso ramo. Então, eles 2 vezes por ano eles fazem essa fiscalização. E o que eles estão pedindo, o que eles estão exigindo, né, nem não é pedindo, eles estão exigindo agora, essa atenção na qualidade do produto final, para dar uma maior confiabilidade, na verdade, do produto. Então, eles estão sendo mais rigorosos e melhorou muito. A partir do momento que o Inmetro começou a tomar conta, a qualidade de manutenção no Brasil todo melhorou bastante. Na área de extintores, é o Inmetro que fiscaliza. Na área de mangueira, das mangueiras de incêndio, a gente sofre a vistoria periódica também da BNT. Eles fazem o mesmo processo para verificar se está atendendo realmente a norma, né? Porque a BNT ela faz uma norma de fabricação das mangueiras e tem uma norma que ensina ou mostra ou exige como faz o teste das mangueiras fabricadas naquela norma. Então eles também periodicamente fazem essa fiscalização. Você acha que a população tem informação suficiente? Eles estão informados de como combater um incêndio? Eles estão preparados, né, que a gente vê a obrigatoriedade, por exemplo, de o uso do extintor de incêndio no veículo. Mas as pessoas estão preparadas para utilizar de um modo geral, assim, tanto em veículos ou em residências? Olha, de um modo geral, não. Porque não é uma coisa assim, eles não têm o hábito, assim, não convivem muito com isso, né? De precisar usar ou saber onde que usa, como usar. Então a pessoa coloca o extintor no carro, ela não se preocupa em verificar se ele continua mantendo a pressão, se ele está em condições de operação. Falta, na maioria das vezes, um treinamento para utilizar esse produto, né? De um modo geral, nessa mudança da lei, que começou sendo mais fiscalizado, né? O tipo de extintor, a troca do extintor, a gente viu na televisão vários treinamentos, né, ministrados pelo bombeiro, ensinando qual a maneira correta de apagar o princípio de incêndio. A gente fala que apagar incêndio é função do bombeiro, né? Não é do usuário. Mas a gente tem um equipamento dentro do veículo, quer dizer, é para a gente fazer o primeiro combate, né? Então é importante que a pessoa conheça aquele equipamento. Já que é um equipamento de combate a incêndio, ele tem que saber aonde que fica dentro do carro, como é que você tira do suporte, como é que é a maneira ideal de uso desse extintor, né? A técnica certa de usar. Então o usuário, eu acho que tem que correr atrás também, tem que buscar essa informação. Não só de veículo, como do comércio de modo geral. As indústrias têm setores, né, específicos que cuidam disso. Mas o comércio não, condomínios, né? Eles deveriam buscar também essas informações. Só que aí é interesse deles, né?
A gente se predispõe a dar toda a informação devida, né? Num caso desse, procura orientar o que está no nosso alcance de fazer, a gente procura fazer. Só que o usuário deveria correr atrás, mostrar o interesse também em procurar conhecer esse equipamento, né? Porque como eu falei, extintor de incêndio é para combate a incêndio. E às vezes a pessoa fala, eu não vou mexer com isso, eu não vou me preocupar, se pegar fogo eu saio correndo. Não é assim. Todo mundo, quando pega fogo, tenta apagar. E se ele tiver conhecimento, ele vai ter melhor êxito nessa tarefa, né? As pessoas às vezes preocupam, principalmente se tratando da parte veicular, se ele está no prazo de validade, mas não por se ele está apto a ser utilizado ou não, se ele está no prazo de validade para que ele não seja multado. Também. Né? Então as pessoas não preocupam dele estar apto a combater o incêndio, né? E sim se precavendo da multa. Não, é verdade, porque realmente você se precaver de ser multado, tá certo. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com isso também, né? Já que é obrigatório, você tem que atender à lei. Só que você já tem o equipamento dentro do carro e uma hora você pode utilizar. Não no seu veículo, mas você pode até por solidariedade, né, ajudar uma pessoa no trânsito que está passando por uma dificuldade dessa. Então, acho que conhecer o equipamento, e outra, não é um bicho de sete cabeças, né? Não é um equipamento difícil de operar. Então, acho que com o mínimo de instrução, a pessoa consegue ter êxito nesse uso. E eu vejo assim, a importância da pessoa saber manipular, combater o incêndio com o extintor veicular, no caso de, por exemplo, se o veículo pegou fogo e dá para a pessoa correr, vamos assim dizer, ótimo, seguro depois paga, ou enfim. Um exemplo de uma colisão onde tem pessoas presas à ferragem. Não tem como aquelas pessoas saírem, então você tem que combater o incêndio e tentar minimizar os danos. Não, é verdade, porque se tem um equipamento, no caso do veículo, faz parte do equipamento do veículo, tudo que está dentro do veículo você tem que saber como funciona, né? E o extintor de incêndio não é diferente. É a mesma coisa de você furar um pneu na estrada, não saber trocar o pneu, não sabe onde fica o estepe, a chave. Então, os equipamentos do veículo, só que isso aí eu acho que deveria ter sido, por exemplo, no caso de veículo, o usuário deveria receber essa instrução desde a hora que ele vai tirar a habilitação. Na autoescola, né? Na autoescola, ou antes disso, até nas escolas mesmo, eles já poderiam dar noções, né? Isso ajudaria na conscientização, né? No desenvolvimento cultural mesmo com relação ao combate ao incêndio. Isso, e na hora de tirar a habilitação, eles passarem por um treinamento também prático, disso. Né? Prático disso. Prática. Olha, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre as classes dos extintores. Eu gostaria que você entrasse mais a fundo nesse assunto para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de informação. No próximo bloco voltamos com a nossa entrevista. Fiquem conosco, o programa Atitude Empreender volta já já.